Muito bem. Josefa, qual o melhor antialérgico para rinite? É uma pergunta boa, Josefa, tá? Porque realmente há antialérgicos que são mais eficazes em problemas de pele, em dermatose de pele, e há antialérgicos que eles, além de terem ação antihistamínica, além deles diminuírem a produção da histamina no mastócito, eles também acabam tendo uma ação anti-inflamatória em determinados órgãos chaves. Então, por exemplo, antialérgicos para rinite, né, que tem uma rinite alérgica com diagnóstico de seu médico, nunca faça nenhum tratamento por conta própria, sempre busque a orientação do seu médico para que ele possa, então, lhe orientar da melhor forma. Mas, por exemplo, tem alguns determinados antihistamínicos que têm ação anti-inflamatória nasal, como a levocetirizina, tá? Que também diminui um pouco o processo inflamatório, não só mediado pela histamina, mas também a produção de prostaglandinas inflamatórias, como a levocetirizina, que tem uma ação anti-inflamatória importante, como a derloratadina, que também tem uma ação anti-inflamatória importante. E é importante a gente dizer também que existem outras classificações de antialérgicos que não sejam somente os antihistamínicos, mas existem os antileucotrienos, que podem ser utilizados para rinite. Por exemplo, o leucotrieno é uma substância pró-inflamatória que pode piorar muito determinados quadros de rinite. Tá? Então, por exemplo, o montelukast, o zafirlukast, são substâncias antileucotrieno que também, se associadas aos antihistamínicos, como a levocetirizina ou a derloratadina, acaba tendo uma ação potencializada para o controle do processo inflamatório alérgico da rinite, tá bom? Agora, minha orientação sempre é procurar a orientação do seu médico, nunca fazer medicação por conta própria, e lembrando que esse espaço não é dedicado para consulta médica, aqui é somente um espaço de bate-papo. Todas as informações que porventura você receber aqui, você precisa levar para a moderação do seu médico assistente, tá bom? Muito obrigado, Josefa. Um abraço. Cristina, tudo bom, Cristina? Olá, doutor. Gostaria de saber se existe contraindicação para o Xolair. Então, Cristina, contraindicação tudo tem, né, Cristina? Tem algumas contraindicações, principalmente se você tiver problemas renais, tá? Você precisa tomar cuidado porque existem situações que o Xolair ele pode fazer os chamados imunocomplexos. Eles podem se juntar ao próprio anticorpo. O Xolair, para quem não sabe, é um omalizumab. O omalizumab, por sua vez, ele é uma substância, é um anticorpo monoclonal e que, de certa forma, esse anticorpo monoclonal ele se liga a um outro anticorpo, o anticorpo da classe IgE, e ali pode, então, fazer os chamados imunocomplexos, e esses imunocomplexos causarem, então, problemas renais no paciente. Então, por isso que a gente não pode fazer o Xolair justamente quando o paciente tiver uma complicação muito grande do quadro clínico, com uma produção imensa do anticorpo da classe IgE. Tem que tomar cuidado e o médico ele vai saber realmente o parâmetro adequado para que não faça esse imunocomplexo. Esse imunocomplexo, então, não causa um processo inflamatório renal, causando uma nefrite, tá bom? Então, é basicamente isso, mas existem também algumas orientações aqui relativas aos efeitos colaterais do Xolair. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma anafilaxia, ele, com o uso do Xolair, anafilaxia quando tem uma erupção cutânea, uma coceira, uma urticária na pele, uma dificuldade de respirar com tosse e tudo mais, tem que ser evitado o uso do Xolair, uma diarreia, náusea, vômitos, né? Pacientes que têm o lúpus eritematoso sistêmico. Por que o lúpus eritematoso sistêmico? Justamente, perdão, porque o lúpus ele pode induzir a formação de imunocomplexo. E como a gente já tem esse medo do uso do anticorpo monoclonal na formação do imunocomplexo, então pode piorar mais ainda a situação. Então, o paciente que tenha sintomas de dor muscular, inchaço nas articulações, lesões na pele, febre, perda de peso e tudo mais. Essas reações colaterais elas podem acontecer em 1 a cada 1000 pacientes, tá bom? Agora, efeitos adversos desconhecidos, como a síndrome de Churg-Strauss ou síndrome da hipereosinofilia, ou seja, com uma produção muito grande do tipo de célula chamada eosinófilo. Então, o paciente pode ter edema, inchaço, dor e erupção cutânea ao redor dos vasos sanguíneos ou linfáticos, alto no nível de um tipo específico de glóbulo branco, né? Você acaba tendo um nível aumentado específico do eosinófilo,
agravamento dos problemas respiratórios, congestão nasal, problemas cardíacos, dor, dormência, formigamento nos braços e pernas. Mas assim, acaba que o paciente somatiza, por isso que isso não precisa muito ser lido. É lógico que você vai contar os principais problemas que você tem de saúde, né? Você vai dizer isso para o seu médico ele vai então moderar essas informações e dizer aquilo que seria mais pertinente para o seu caso ou não. Se você tiver também uma baixa contagem de plaquetas do sangue com sintomas como sangramento ou hematomas, tá? Então o uso do Xolair ele pode levar também a essa baixa contagem de plaqueta, e se você já tiver essa baixa contagem de plaqueta, então não use o Xolair. E também o Xolair pode induzir a doença do soro. O que é a doença do soro? É justamente quando você tem ativação de anticorpos, né, a chamada reação do tipo 2 de Gel e Coombs, e essa ativação de anticorpos, então, ela age em determinadas regiões do nosso corpo, incluindo nas hemácias, destruindo as hemácias, né, podendo levar, então, a uma hemólise. Então, a gente precisa tomar cuidado e levando também a dor, formação de processo inflamatório nas articulações, com inchaço, com rigidez, erupção na pele, aumento ganglionar, febre e tudo mais, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais pertinente aqui, além do que eu já falei. O que costuma dar também de efeito colateral no Xolair é febre, principalmente em crianças. O que pode afetar realmente assim com mais intensidade são reações no local da injeção, dor na parte superior do abdômen, dor de cabeça, sensação de pressão, ou dor nas bochechas, na testa, sensação de zonzeira e dor nas articulações. E que é relativamente frequente, uma sensação de sono, cansaço, formigamento, dormência nas mãos e pés, desmaios e tudo mais, tá bom? Dor de garganta, tosse, coceira, aumento de peso, sintomas como de gripe e braços inchados. Raros, né? Infecções parasitárias e desconhecido, dor muscular, inchaço nas articulações e perda capilar, mas também não é muito comum isso, tá bom? Muito bem, mas o Xolair é um excelente remédio, é uma evolução na medicina, tá? Muito grande, e que de certa forma tem ajudado muitos pacientes, principalmente pacientes com urticária crônica e asma grave. Aquele paciente que tem urticária crônica e asma grave, aquela urticária crônica idiopática que não melhora com nada, já foi tentado tudo, já foi tentado os esquemas de antihistamínicos, tudo já foi investigado, né? Só fazendo um adendozinho, a urticária crônica idiopática é um dos tipos de urticária crônica. Então você pode ter urticária crônica, urticária crônica idiopática não, urticária crônica espontânea. Então a urticária crônica espontânea é um dos tipos de urticária crônica. Então a urticária crônica, ela pode ser dividida em idiopática, espontânea e urticária crônica induzida. A urticária crônica espontânea, onde você teria indicação para o uso do Xolair, ela pode ser dividida em mais 3 tipos: urticária crônica alérgica, autoalérgica e autoimune. Então você pode utilizar o Xolair nesses 3 tipos: urticária crônica espontânea autoalérgica, onde você produz anticorpos que causam alergia contra o seu próprio corpo, é como se você tivesse alergia você mesmo, né? Urticária crônica autoimune, onde você produz anticorpos para destruir o seu corpo, que é diferente da alergia, né?